Agora é um outro problema. De quantas maneiras é possível selecionar duas peças, dentre todas as 28 peças do jogo, viu, Luciano? 28 peças do jogo, de tal forma que sejam peças concatenáveis. Ou seja, que eu possa justapor. Pensem um pouquinho, né? Eu quero pegar duas peças e quero que elas sejam capazes de serem emendadas, né? Bom, vamos imaginar que eu selecionei uma primeira peça e vou querer selecionar uma segunda peça que combine com a primeira. Tudo bem. Primeira peça AB. Ora, se eu escolher uma peça AB, por exemplo, um 4, 4, 1, não importa qual é a peça, eu tenho 28 peças disponíveis. Então eu vou poder selecionar de 28 maneiras diferentes. Até aí, Inês é morta. Bom, agora, a segunda peça, bom, se eu quero que sejam concatenáveis essas duas peças, eu tenho que emendar uma peça ou do lado do B ou do lado do A, não é verdade? Se eu quero A com alguém ou B com alguém, eu consigo concatenar. Só que a peça B já está escolhida. Então, eu não posso ter outra vez um A com B. Então, tirando o valor B, dos 7 valores de 0 a 6, sobram quantas possibilidades? 6 escolhas se eu quiser emendar pelo A, 6 escolhas se eu quiser emendar pelo B. Então, a princípio, eu vou somar 6 mais 6, vai dar 12, e vou multiplicar por 28. E vou perguntar, isso é a resposta? Será que é? Sempre bote o anjo da guarda te enchendo o saco, perguntando se você está pisando na bola. Porque olha que interessante. O princípio da adição pressupõe que eu estou contando uma partição. Pressupõe que eu estou contando coisas que eu separo em 2 pedaços. Então, olha só. Combinei o A com alguém, 6 escolhas. O B com alguém, 6 escolhas. Opa! Mas se o A for igual a B? Pois é, você morreu na praia. Porque se o A for igual a B, você não tem 12 escolhas. Ou seja, quantas são as peças que eu posso concatenar com 3, 3? Não são 12 peças. Moral da história, eu posso usar esse raciocínio para descobrir peças concatenáveis, sendo A diferente de B. E depois eu vou tentar ver como é que rola o lance sendo diferentes, sendo iguais, A e B. Então vamos lá. Dividi o problema em 2 pedaços. Primeira peça não dupla, 21 escolhas. Vejam, eram 28, mas eu estou tirando as duplas. 21 escolhas. E a segunda peça, quantas escolhas eu tenho? O raciocínio estava certo, eu tenho 12. Então, sem dúvida, 21 e 12. Agora, se a primeira peça for dupla, 4, 4, quantas peças podem se concatenar a ela? Meia dúzia, perdão. Primeiro, escolhendo uma peça dupla, 7. Agora, quantas podem se concatenar a ela? 6 escolhas, né? Porque 4, 4, eu posso concatenar com 4 e qualquer coisa que não seja o 4. Muito bem. Total, fiz as contas. Esse mais é o princípio da adição. Mas olha só como que esse exercício aparentemente simples, né, fica me pregando peças. Olha só, o que é concatenação? Concatenação é par de peças ou é conjunto de peças? Olha que legal, as 2 estruturas básicas em matemática, né? Conjunto, partição, que te leva para a adição, não é verdade? E par ordenado, que existem escolhas concatenadas, que te leva para a multiplicação. Então, o que eu estou perguntando é, o que é uma concatenação? Porque o problema que eu resolvi foi o seguinte, se eu pegar a peça 3, 4, né, eu vou ter 12 escolhas para concatenar. Uma delas é o 4, 7, por exemplo. Mas olha só, 5, 3.
Eu vou poder concatenar com a 3,3. Mas a 3,3 eu posso concatenar com a 3,5. Então, na verdade, eu estou contando duas vezes a mesma peça concatenável. Quando eu escolho a primeira ou quando eu escolho a que lhe é concatenada. Ou seja, a peça 5,3, eu vou escolher uma para concatenar. Uma delas é 3,3. Agora, imagina que eu esteja escolhendo a 3,3 e perguntando quantas eu posso concatenar. Pô, está lá a 5,3. E é a mesma concatenação. Então, eu tenho que dividir por 2. Muito bem. Agora, vamos para uma segunda solução. Agora, eu vou fazer um teatrinho. Esse teatrinho é muito engraçado pelo seguinte. Isso é quase real. E é o terror dos professores que dão aula de análise combinatória. Um aluno levanta o braço. Nerrabi! Aí eu, fala, Juquinha. Eu fiz assim. Aí o aluno diz assim, na maior cara de pau. Ó, escolhendo 3 números, eu formo peças concatenáveis sem peças duplas. Escolhendo 2 números, eu formo as peças concatenáveis com peças duplas. Molinho. Aí você para, pensa, aquele diabinho dentro de você. Aí depende do tamanho do seu ego. Se o seu ego for muito grande, você vai dizer para o aluno, olha, eu resolvo amanhã, a gente não tem tempo. Amanhã a gente vê isso. Né? Agora, se você, quando jovem, como vários de nós professores, já deu aula para caras 50 vezes mais inteligentes que você, o seu ego não é tão grande assim. Ou seja, você consegue, na boa, escutar o que o cara fala e poder até dizer, ó, repete aí que eu não entendi o que você falou. Aí o cara repete. Essa caricatura que eu fiz, esse teatrinho que eu montei, eu vivi milhares de teatrinhos desses, milhares de teatrinhos desses. Mas os que eu mais me lembro era teatrinho com Nicolau Saldanha. Nossa primeira medalha olímpica, ele foi meu aluno em 1900 e sei lá quanto, 71, 72, no curso vestibular. Bicho, a gente ia para a biblioteca, porque não tinha internet, não tinha nada, era ir nos livros, né? Pegar exercícios cavernosos, eu levava uma semana para matar o exercício. Aí eu começava a resolver o exercício, depois de discutir um pouco caminhos com a turma. Se eu enchesse mais de uma coluna de quadro negro, naquela época os quadros negros eram negros, né? Nicolau levantava o braço. Quer dizer, eu às vezes levava uma semana para matar um problema, o cara matava o problema ali na hora. Então, bicho, quando você encara esse tipo de aluno na sua vida, você vira humilde, né? E você percebe que o seu papel não é ser mais inteligente que o aluno. O seu papel é passar a sua experiência e os conceitos para o aluno, não é verdade? Muito bem. O que ele quis dizer com isso? Que, na verdade, não foi o Nicolau. Não foi, isso aí é uma brincadeira que eu estou fazendo com o que acontecia similarmente. Então, o que o cara quis dizer com isso? Bom, vamos experimentar, né? Escolhendo 3 números. Para cada 3 números escolhidos A, B e C, quantas concatenações sem peça dupla existem? Olha só, você escolheu os números 1, 2, 3. Não pode repetir, nós estamos falando em peça, não pode ser peça dupla. Se eu escolhi 3 números, 1, 2, 3, o que rola? Rola mais ou menos isso aqui, que a figura sugere. Primeiro que eu posso escolher 3 números, dentre os 7, de 0 a 6, de combinação de 7, 3 a 3 maneiras. Agora, olha só que interessante. Se você escolhe 3 números ABC diferentes, quantas concatenações ficam formadas? O AB com BC, o BC com CA, o CA com AB. Você tem 3 concatenações. Ah, legal. Se eu tenho 3 concatenações, eu vou multiplicar por 3, dá 35 vezes 3, 105. Agora,
para cada 2 números escolhidos, diz o aluno, né, quantas concatenações rolam com peça dupla. Ou seja, eu estou criando de fato uma partição. Eu quero ver concatenações que têm peça dupla e concatenações que não têm peça dupla. Indiscutivelmente, isso é o conjunto de todas as concatenações, porque ou ela usa peça dupla ou ela não usa peça dupla. Muito bem, se usar uma peça dupla AB, escolhendo 2 números AB, quais são as concatenações com peças duplas? Bom, 2 números eu escolho de combinação de 7, 2 a 2, maneiras diferentes. E agora as concatenações, quantas são? O A e o BB, é óbvio, né? Ah, legal. Então eu tenho 2, 42. Somando, é partição? Já vi que é partição. O meu anjinho da guarda sempre enchendo o saco, graças a Deus. Então, vou somar, tenho certeza que é uma partição. Mas tem um outro jeito legal de eu calcular quais são as concatenações sem peça dupla. Olha, nós estamos sempre aqui brincando, tentando descobrir os erros, sempre me questionando se o meu modelo está adequado. Vamos a uma outra solução. Imagina que você tem uma peça AB. Aí eu penso, bolas, quantas concatenações existem? Bom, primeiro, quantas peças com números diferentes existem, né? Combinação de 7. Aqui, vocês me perdoem, tem que corrigir a combinação de 7, 2 a 2, tá? Então, aí eu posso concatenar B com alguma coisa, A com alguma coisa. Se eu concatenar B com alguma coisa, quantas opções eu tenho? Eu tenho 5, porque não pode ser o B com A nem o B com B, porque eu quero concatenações sem peça dupla. Então eu teria combinação de 7, 2 a 2, que é 21, vezes 10, que dá 210. Aí eu olho e digo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O que me passou desapercebido, que eu não saquei, que eu achei 105. Na solução anterior eu achei 105. O que está sendo contagem dupla aqui? Pois é o cuidado desgraçado que você tem que tomar, né? Porque quando você fala em concatenação sem peça dupla, por exemplo, você escolheu a peça 3, 4. A peça 4, 5 pode se concatenar com ela. Mas se você escolheu a peça 4, 5, né? A peça 3, 4 também pode se concatenar com ela. Então, cuidado, porque concatenação é par de peças. Se você escolheu uma primeiro e outra depois, a outra pode ter sido escolhida antes e a outra depois. Esse é um problema persistente de erro. Você contar duplamente. Então, olha só. É partição? Não, não é, porque, olha só, o 3, 4 pode se combinar com 3, 5, mas o 5, 3 pode se combinar com 3, 4. Então, eu contei a mesma concatenação 2 vezes. Então, dividido por 2, tudo bem. Somando com 42, que é as concatenações com peça dupla, eu chego ao 147.